Ok, oi. Aqui eu vou fazer alguns comentários sobre as primitivas de funções que contêm um pedaço ou parte da qual é uma raiz de um polinômio de segundo grau escrito dessa forma. Então, vocês observaram, teve um pequeno erro de digitação no último vídeo. Uma hora eu esqueci de colocar um 2 aqui. Bom, ok, então o que a gente fez? Tá? A gente viu que era útil tentar substituições desse tipo, usando senos ou cossenos. Tá? Então, os dois em geral são equivalentes, não vai mudar nada em termos da dificuldade de calcular a primitiva, mas é do seu gosto, você que decide. Tá? Então, por exemplo, tá? Eu calculei meu primeiro exemplo, foi esse, que deu um certo trabalho, mas aqui eu chamei x de seno de θ, eu fiz as contas e eu consegui ter uma primitiva. Então eu vou fazer mais alguns exemplos só para completar um pouco o último vídeo. Então o primeiro exemplo que eu queria dar é um exemplo dessa forma. Contra-exemplo, na verdade. Por quê? Porque se você tem, tudo bem, a raiz de 1 menos x2, eu podia tentar chamar x de seno θ, blá blá blá, certamente funcionaria. Mas eu queria fazer uma coisa mais simples. Observe que aqui você tem um x, que é quase a derivada desse x2. Então, na verdade, aqui uma substituição muito mais elementar do que trigonométrica vai me permitir resolver esse problema rapidamente. Então, eu vou chamar aqui x, desculpa, em vez de usar substituição trigonométrica, eu vejo que esse x aqui é quase a derivada de x2, então vou chamar u de x2, que vai me dar um du, que é 2x dx. Aí eu posso escrever essa primitiva como sendo, então vai ter um meio, primitiva de raiz de 1 menos u. Tá? E essa função aqui, ela não é da forma, não tem mais quadrado aqui dentro. Então a primitiva é bem mais fácil de se calcular. Então se eu tenho meio, 1 menos u elevado a meio, cuja primitiva é mais 1 sobre meio mais 1. Na verdade tem que colocar também um menos 1 por causa desse menos aqui, tá? E mais uma constante. Então o que sobrou? Vai ter meio, vai ter 1/3, menos 1/3, por causa desse menos aqui, menos 1/3, 1 menos u elevado a 3 meios, certo? Que vai me dar, se eu voltar para a minha variável x, menos 1/3, 1 menos x2 elevado a 3 meios, mais uma constante. Tá? Então, essa integral é igual a menos 1/3 vezes essa potência. Ok, então era só para dizer que mesmo às vezes você vê uma raiz desse tipo, mas pensa um pouco e dependendo da estrutura da função você pode fazer coisas mais elementares. Outro exemplo onde isso acontece, suponha que você tem algo do tipo x elevado a 4 vezes uma raiz 1 menos x2 elevado a 4. Ok? Então aqui, bom, tudo bem, a situação é diferente, porque esse x4 não é a derivada desse x2, obviamente, mas tem uma coisa que simplifica bastante aqui, é que eu pus uma potência par aqui.
Então, essa função, na verdade, que eu estou integrando, ela não possui raiz, ela não contém raízes. Tá? Vai ser, eu posso escrever da seguinte maneira, é a raiz elevado a 2 elevado a 2. Tá? Que vai me dar, esse quadrado e essa raiz vão se cancelar, aí vai sobrar x quadrado, o menos x2 ao quadrado, que é um polinômio de grau 8, não, de grau 6, desculpa, que é trivial de se integrar. Então dá 1 menos 2x2 mais x4, que é x2 menos 2x4 mais x6, que é 1/3 x3 menos 2/5 x5 mais 1/7 x7 mais c. Só, não foi nem preciso, não foi necessário fazer substituição. Ok. Isso era só para dizer que às vezes tudo bem, a função contém uma raiz, mas olhando de perto se vê que não é necessário fazer a substituição trigonométrica. Então, um exemplo que eu tratei foi o seguinte, que eu fiz em detalhes no último vídeo, foi calcular essa primitiva aqui. Então aqui foi necessário, ou quer dizer, funcionou pelo menos. Eu não digo que não tenha outros jeitos de fazer. Na verdade, estou vendo agora que eu podia, então vou fazer, só porque eu vi agora, observe, você pode escrever a função dessa forma. Tá? E se eu chamar u de x2, eu vou ter meio u raiz de u menos u du, que é muito mais simples. Então, então vamos deixar em exercício completar essa conta. Estou vendo agora que não era tão necessário fazer uma substituição trigonométrica. Mas o que eu fiz? O que eu fiz no último vídeo? Eu chamei x de 2 seno θ. Okay? Aí eu fiz o dx, que é 2 cosseno θ de θ, etc. E eu acabei com uma integral em θ, que é a seguinte, que foi seno 3 θ cosseno 2 θ de θ. E com uma constante, tá, na frente, que eu não lembro. Mas o que eu tinha observado é que essa potência aqui é ímpar. Então, depois dessa observação, eu fiz assim, eu guardei um seno perto do dθ para fazer depois uma substituição, o outro seno, o que sobrou de seno quadrado, eu chamei de eu escrevi como 1 menos cosseno ao quadrado, ok? E depois eu fiz uma substituição, tá? Então, eu deixo você olhar o último vídeo se você não se lembrar. Mas o que eu quis dizer aqui é que integrar funções desse tipo, onde aparece uma potência do seno e uma potência do cosseno, seno elevado a n, cosseno elevado a n,
Hoje é dia 12 de dezembro, que é o fim do mundo, como todo mundo sabe, então tem um monte de gente nas ruas festejando. Tá com M ou N ímpar, você pode fazer a mesma coisa que foi feita aqui, ok? E o que eu vou dar agora é um exemplo de uma integral em x, onde depois de uma substituição sobra uma potência, somente potências pares, e eu queria só descrever o que pode ser feito nesse caso. Então vamos considerar, eu vou colocar o seguinte caso: x elevado a 4 sobre a raiz de 1 menos x2. Então é um caso bastante simples, mas onde já aparece uma dificuldade. Tá. Então, bom, eu vou tentar chamar x de cosseno θ para mudar um pouco. Tá? Então o dx vai ser menos seno θ de θ. Tá? O meu x está entre menos 1 e 1, logo o meu θ está entre 0 e π, e o meu seno, lembrando, o meu cosseno, desculpa, fica positivo nesse intervalo todo. Então, com isso, eu obtenho a seguinte integral. Então, eu vou ter x elevado a 4, que é cosseno elevado a 4, sobre 1 menos x2, que dá 1 menos cosseno de 2. Menos x2, que dá 1 menos cosseno ao quadrado, dá seno ao quadrado, raiz de seno ao quadrado, já que o seno é positivo, dá seno. E aqui eu vou ter esse menos seno θ de θ. Certo? Então eu posso fazer uma simplificação e obter menos cosseno elevado a 4. Então, eu ainda não me deparei com esse tipo de primitiva. É um caso desses aqui, onde m igual a 0, mas o m não é ímpar, é par também. Então, é um caso um pouco diferente que eu queria fazer aqui. Vou calcular aqui, fazer uma pequena parêntese para calcular a primitiva da função cosseno elevado a 4. Certo? Então, eu podia tentar algo assim. Por exemplo, eu podia escrever, não vai dar certo, né? Mas só para descrever, eu podia escrever cosseno ao quadrado como, cosseno a 4 como cosseno ao quadrado, e depois escrever o cosseno de dentro como 1 menos seno ao quadrado, e expandir esse quadrado, eu teria 1 menos 2 seno ao quadrado mais seno elevado a 4. Então, o 1 é fácil de integrar, o seno quadrado a gente sabe integrar, mas eu vejo que eu tenho um seno elevado a 4, que não muda muito do problema original. Então essa ideia não ela pode levar talvez a alguma coisa fazendo, mas eu acho que eu não ganhei muito usando essa propriedade. Então vou fazer outra coisa e vai ser o seguinte: eu vou escrever o cosseno elevado a 4 como cosseno
vezes cosseno elevado a 3. Ok? E fazer aparecer agora dois pedaços. Eu vou fazer agora uma integração por partes. Então vou fazer uma integração por partes. Partes é sempre bom para transformar uma integral numa outra integral, em geral, bastante diferente. Então, por partes, o que eu vou obter? Eu vou fazer o seguinte, eu gostaria de baixar essa potência aqui, tá? Então eu vou querer derivar esse cos3, então eu vou integrar o cosseno. Tá? A integral da primitiva do cosseno é seno, menos, eu deixo o meu seno, eu multiplico pela derivada de cosseno a 3, então dá 3 cosseno ao quadrado vezes derivada do cosseno, que é a regra da cadeia, que é menos seno de θ. Tá, então eu tenho seno, cosseno a 3, aí tem menos e menos, então me dá mais 3, vai ter um seno ao quadrado e um cosseno ao quadrado. Bom, o que eu ganhei é que as potências baixaram. Tá? Agora eu não tenho mais potência 4, eu tenho potências 2, mas apareceu um seno ao quadrado. Okay? Então parece que eu estou rodando, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou usar isso, eu vou escrever esse seno ao quadrado como o menos cosseno ao quadrado, que vai me permitir escrever seno de θ, cosseno 3, mais, então eu vou ter a 3 vezes, então tem esse 1 vai multiplicar o cosseno ao quadrado, primeiro, então vai ser a 3 e vou ter a primitiva de cosseno ao quadrado, certo? E depois esse cosseno ao quadrado vai multiplicar o cosseno ao quadrado, que me dá de novo cosseno a 4, com sinal menos. Então a gente está numa situação que a gente já encontrou. A gente está procurando calcular uma primitiva. A gente aplicou a integração por partes, rearranjou um pouquinho. Aqui observem que está faltando um dθ aqui. Aqui observem que tem a primitiva de cosseno ao quadrado, mas a gente já sabe calcular. E aparece de novo o meu número i, a minha função i aqui. Então, isolando i, a gente vai ter que eu vou passar esse menos 3i do lado direito, esquerdo da equação, vai ter 4i, então i vai ser igual a 1/4 disso tudo, seno θ, cosseno elevado a 3, mais, mais 3 vezes a primitiva de cosseno ao quadrado. Tá? Mais uma constante. Então falta ainda saber quem é essa primitiva, mas isso a gente já viu no vídeo anterior. As primitivas de cosseno ao quadrado e seno ao quadrado são bastante úteis. Elas são da seguinte forma: a primitiva de cosseno ao quadrado θ sobre 2 mais 1/4 seno de 2θ, mais uma constante talvez. Ok? Então a minha integral i. Então eu já vou escrever que esse seno 2θ pode ser escrito como 2 seno θ cosseno θ. Então
vai sobrar meio seno θ cosseno θ mais c. Okay. Então, I, tá, que é a primitiva de cosseno elevado a 4 é igual a 1/4 seno θ cosseno 3 mais 3/4. Então, 3/4 dá 3/8 θ, tá? É o termo que tem aqui multiplicado por esse 3 e esse 4, mais meio multiplicado por 3/4, que dá também 3/8. Seno θ cosseno θ. Então é um pouco longo, mas a gente conseguiu. Tomara que eu consiga terminar esse vídeo antes que o mundo acabe mesmo. Queria gravar vídeo dia 12 de dezembro de 2012. Perigoso. Ok. Então vamos voltar ao que eu estava fazendo. Eu estava calculando a primitiva daqui e eu obtive isso. Então agora eu vou querer usar, né, a ligação entre x e θ para voltar para x. Então se tá, vou escrever assim, mas x foi definido como cosseno de θ, tá? Então eu vou fazer o seguinte: é sempre bom interpretar uma ligação desse tipo via um desenho elementar. Isso quer dizer que eu tenho, se eu tiver meu círculo trigonométrico, o meu x está aqui. Tá? Então, eu vejo que para expressar isso tudo em termos de x, eu vou precisar do seno e eu vou precisar do θ daqui. Então, é claro que, primeiro, o θ vai ser o arcseno de x, arcosseno de x, desculpa. E o seno que eu preciso está aqui. E o seno de x, se eu quiser, desculpa, de θ, o seno de θ nesse ângulo, em função de x, é esse lado aqui, que é a raiz de 1 menos o cosseno ao quadrado, que é raiz de 1 menos x2. Ok. Perfeito. Então, com isso, eu vou completar a minha primitiva, que era a primitiva de 1 sobre raiz de x2, 1 menos x2 vezes x4. Então, isso aqui é igual, começava com menos. Menos, que multiplica um monte de coisa, tem 1/4 cosseno elevado a 3, então já que cosseno de x vai me dar x elevado a 3 vezes seno, mas o seno está aqui, raiz de 1 menos x2 mais 3/8 θ, me dá 3/8 o arccosseno de x mais 3/8 seno vezes cosseno, que é x 1 menos x2. Isso tudo mais uma constante.
Ok, então era isso, e vocês podiam fazer em exercício. Tem os exercícios da apostila. Você podia tentar calcular alguma coisa desse tipo. Para mudar, vamos colocar 4, por exemplo, elevado a 3. Ok. Então isso era para completar um pouco o que eu falei no último vídeo, e no próximo vou fazer outras substituições trigonométricas.